serviço de água. A segunda pergunta: qual será a dinâmica da audiência pública? Porque eu fiquei meio perdida, eu tive um entendimento, assim que eu recebi o papel, de que as perguntas deveriam ser feitas por papel, aí me senti meio perdida. Qual será a dinâmica ao longo do dia, dos conteúdos técnicos que forem disponibilizados e da nossa participação enquanto sociedade? A terceira pergunta: quais os conteúdos técnicos que serão disponibilizados nessa audiência pública, de forma a subsidiar o conhecimento da população, a maioria dela é leiga na questão de administração pública? A quarta pergunta: considerando o artigo 19 da Lei 11.445 de 2007, o Poder Executivo já pode informar a população sobre os incisos de 1 a 5 desse artigo 19 da lei, a saber, diagnóstico, objetivos e metas para a realização do serviço, programas, projetos e ações para atingir os objetivos e metas, ações para emergências e contingências e mecanismos e procedimentos para a avaliação desse serviço. E a última pergunta: o certame será apenas para serviço de água ou para todos os serviços que integram a categoria de saneamento básico? Obrigada. Muito bem. Eu já tenho uma certa idade, eu não consigo lembrar bem. Não, está escrito. Doutor, está escrito. Traz aqui para mim que eu... A cabeça da gente não foi para ficar gravando essas coisas, não. Antigamente eu lembrava bem das coisas. Então, vamos lá. Qual será a dinâmica da audiência pública? A audiência pública, ela se prima pela oralidade, né? Tanto é que nós estamos... Isso é um diálogo social, está gravado. Mas nós fizemos a questão que quem fizer por escrito vai receber por escrito a resposta. Certo? Se a pessoa simplesmente ver o diálogo fica gravado ali, e foi o que aconteceu. Quem quiser por escrito vai receber a resposta para que ela possa estar esclarecendo a situação ou tomar a providência que ela achar que deva. Quais os conteúdos técnicos estão disponibilizados nessa audiência? Os conteúdos técnicos, no estudo que nós temos, é o que foi disponibilizado na consulta pública. Porque antes da audiência, foi feito um procedimento de consulta pública. Então ele está ali, está na internet. É só entrar no site da prefeitura, essa papelada toda aqui, esse estudo técnico está todo à disposição de quem quiser baixar. O artigo 19 da lei e essas questões todas que ele traz consigo, vão ser, ao terminar a audiência pública, nós vamos fazer uma ata, encaminhar para o gabinete, e o gabinete vai fazer os cronogramas e as informações, tudo pela internet, tudo publicado no site, para que as pessoas possam saber como vai ser o andamento e sugerir em cima de cada questão que for colocada. Porque nós não queremos ditar nada, nós estamos com a espada de Damocles sobre a cabeça. Vocês conhecem a história da espada de Damocles? O camarada queria ser rei, aí falou para o rei assim: por que o senhor é rei e eu não sou rei? Aí o rei falou assim: você quer ser rei? Pode ser rei, sente aqui. Aí o cara ficou tão feliz, sentou ali. Só que quando ele olhou para cima, tinha uma espada na cabeça dele, com um fio. E o rei falando assim: ó, vai decidindo aí. Ele olhava para a espada e falou: mas que eu sem liberdade nenhuma. Então nós temos uma espada de Damocles na cabeça, que o Ministério Público, a qualquer momento, poderá propor uma ação. Então tudo que a gente faz aqui tem que comunicar lá. Tudo que a gente faz aqui tem que comunicar lá. Para ele não propor tal ação civil. Se quer propor, tudo bem, mas nós pelo menos queremos informar, todos serão informados, todo mundo poderá questionar, todo mundo poderá. Há um modelo de edital proposto aqui, tá, na internet. Pode ser criticado e deve, certo? Pode ser criticado e deve. Então, quanto mais nós dialogarmos, porque na verdade o direito hoje moderno é mais uma questão de convencer do que de vencer. Ponto, evidentemente, eu não vou convencer todo mundo. Mas se nós tivermos a maioria a favor do processo, é muito melhor do que enfrentar sobre a questão desse processo. Veja os tempos que o cinto de segurança não era usado, apesar de ser lei há muito tempo. Quando a maioria da população ficou a favor, ele foi usado. Começando no número 2.
3, 4. Tem mais aqui. Quais as etapas, todas essas etapas serão colocadas em cada consulta pública na internet. Hoje é tudo na internet, as pessoas comunicam. E também essa sugestão de fazer essas comunicações com carro de som, tudo que puder ser o máximo de divulgação, evidentemente será feito. O certame será só para o serviço de água. A FUNASA, ela tem um manual muito bom de como fazer uma autarquia. Eu já participei em outros lugares que tenho enfrentado o problema há mais tempo. Normalmente se enfrenta primeiro da água, depois o do esgoto e até os próprios serviços públicos, coleta, lixo, resíduo. Só que isso não está proposto na recomendação do Ministério Público, não está fechado. Acredito eu que se atingirmos água e esgoto, então vamos estar de esgoto todo ele tratado, essa historinha que eu falei de botar a canequinha no rio e beber, é assim que eu considero o esgoto tratado, certo? Já estará muito bom. Agora, evidentemente, o saneamento básico envolve muito mais coisas. Eu não sei, ainda não sei, que eu sei de que sei, que eu não sei de que não sei, se nós conseguiríamos colocar nesse mesmo pacote toda a questão sanitária. Acho até difícil, mas nós teremos que explicar. Primeiramente, nós temos que explicar nós mesmos, né? Eu tenho que convencer a mim mesmo. Depois eu tenho que convencer a equipe governamental. E essa é uma questão que ultrapassa mandato. Então ela passa a não ser uma questão de governo, ela é uma questão de Estado. Certo? É uma questão de Estado. O prefeito, ele é médico, ele vai deixar de ser prefeito, ou no ano que vem, ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos ele vai estar saindo. Então, quando ele estiver lá clinicando como médico, eu não quero, e ele não quer que ninguém chegue a ver e diz, você foi aquele cara que fez aquela coisa. Ele não quer isso, evidentemente. Agora, como a comuna decide por maioria, nós teremos alguém que não vai gostar do que se vai ser autarquia ou se vai ser concessão. Mas nós vamos ter a coragem de mostrar e escrever e assinar. Faltou alguma coisa? Dá o microfone para mim. O senhor leu as 5 perguntas. Isso não necessariamente eu consegui ficar esclarecida, né? Se o senhor me permite, a minha experiência no Executivo, mas há pouco tempo eu tenho participado do Legislativo Estadual e as audiências públicas todas que eu participo, a gente vai para ter esclarecimento técnico sobre o assunto. Porque quando o senhor diz que os documentos estão à disposição da população, eu acho uma maldade com a população pedir que a população tenha capacidade para analisar um edital, que é uma ferramenta que requer, eu não estou dizendo que as pessoas não sabem ler isso, eles sabem, mas a leitura de um edital, ela requer muito conhecimento da administração pública. E todas as audiências que eu venho participando na Assembleia Legislativa do Estado, e lá que eu estou aprendendo isso, é onde a gente vai para conhecer sobre o tema. Aí vão os lados defender, o lado a favor e contra, e a gente ouve todo mundo para tirar a nossa conclusão. Concordo com o que o senhor fala, porque não é um desejo seu nem do prefeito, é uma questão legal. A licitação precisa ser feita caso a decisão do Poder Executivo seja fazer a concessão, como ele também tem a autonomia de decidir por uma autarquia, né? Em nenhum momento eu posso concordar quando dizem que estão querendo privatizar a água, não é isso, ou é uma concessão ou é uma autarquia, mas acho que todos nós da população carecemos de mais informações técnicas, e aí quando o senhor diz que já tem um estudo feito pela empresa Águas do Brasil, eu entendo que a empresa não ganhou a licitação para explorar a água, eu entendo que a empresa, sim, fez um estudo técnico para subsidiar o Poder Executivo na tomada de decisão. Aí o senhor disse que parece que essas informações estão disponibilizadas no documento, mas seria, eu acho que a população toda que está aqui, aí a sociedade civil, ela quer ouvir o que saiu desse estudo. E se a gente tiver que ler,
as pessoas não têm tempo para ler, não dá para ler essa quantidade, isso é um documento muito específico. Então, assim, eu me sinto um pouco frustrada, que eu achei que eu fosse ter aqui uma aula não só das questões legais, que o senhor fala com muita competência, mas das questões técnicas da água, né? Das perguntas que eu fiz. Qual foi o diagnóstico feito da água, quais as ações programadas, quais as metas, porque eu suponho que a empresa Águas do Brasil, que fez o estudo, pudesse ter indicado isso para vocês, e é a partir daí que vocês vão tomar a decisão. Obrigada. Nós não vamos esgotar o assunto no dia de hoje, né? Ele já viu que, como ela diz agora, e o outro diz que quer 8, né, audiências, então nós ainda não temos isso fechado, vai estar fechado. Esse é o primeiro encontro que nós estamos tendo. Vocês me perguntar quantos vai ter? Sou obrigado a falar que eu não sei. Qual será os indicativos? Eu só sei que tudo que for feito vai ser explicado, tá certo? Vai ter debate, e o debate ele é permanente. Não significa que será só nas audiências públicas. Audiência pública para dar o start. Agora, qualquer momento, qualquer pessoa, agora as pessoas que não tiveram conhecimento técnico digital, mas elas poderão se organizar. A sociedade precisa aprender a se organizar. Nós temos profissionais da área que com certeza poderão fazer grupos de estudo, grupos de trabalho, oferecer as suas... Eles não são adversários do processo, são caminhantes do mesmo caminho, mesmo que a caminhada não seja aquela que ao final a pessoa acha que foi a melhor, mas pelo menos é o que o conjunto possa entender que será o melhor. Nós estamos buscando o melhor caminho, com uma espada na cabeça. O município já fez algum estudo? O município já fez algum estudo em relação a uma autarquia de capital misto, tá? Onde poderia o município ter um maior controle sobre essa questão da água e do esgoto? No caso, quando a gente fala capital, né, a gente fala de uma empresa, não de uma autarquia, tudo bem. Mas só por uma questão de... Seria uma empresa pública. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica são públicos. Mas o Banco do Brasil vende ações. A Caixa Econômica não vende ações. Até as pessoas perguntam, por que não é banco público? São estruturas diferentes. O estudo está terminando, nós estamos caminhando. Só que nós ainda estamos ouvindo, colocamos em consulta pública para que as pessoas deem sugestões. Hoje eu espero que as sugestões apareçam e nós vamos apresentar esse estudo dizendo, poderia ser, cada uma das opções vai estar esclarecida e colocada. Não será feito direto igual a prefeitura de Argirita, lá, a única que eu achei por perto aqui, lá perto de Leopoldina, é a única que toca direto. Não vai ser tudo que toca direto por causa disso. Não vai ser por autarquia, ou vai ser por causa disso. Não vai ser uma empresa pública por causa disso. Não vai ser uma parceria público-privada por causa disso. Porque o leque é muito grande. Né? As opções são muito grandes, mas nós vamos enfrentar cada uma com números, mostrando que as palavras, elas podem não trazer a realidade, né? E colocar, e torcer sempre para que alguém dê uma melhor solução. Dê uma melhor solução. Nós vamos colocar. O que nós temos aqui fazer um pequeno parênteses sobre a situação do município de Paraíba do Sul. O município de Paraíba do Sul, ele tem um problema orçamentário muito antigo. Ele tem um problema fiscal muito antigo. Ele tem um problema previdenciário muito antigo e muito grave. Certo? Nós somos 5 municípios e não recebemos a partição dos royalties. Só recebemos a compensação pequenininha de uma tubulação que passa. Então a nossa receita ela é menor, em quase 2 milhões de reais por mês, porque aqui, Levi, Areal, Sapucaia e Três Rios não recebem a partição dos royalties. Os outros 87 recebem. Nós estamos protocolizando ações na justiça tentando buscar isso.
Além do mais, nós temos obrigação de pagar precatórios de dívidas antigas até 2020, mas fizeram uma emenda constitucional e esticaram até 2024. Mas até a data da promulgação da emenda em 2018, nós temos que pagar esses precatórios até 20. E daqueles que não estiverem pagos até 20, poderá esticar até 2024. Isso costuma dar R$1 milhão por mês. Precatórios de coisas tristes. Por exemplo, um ex-prefeito resolveu contratar cooperativas de trabalho. E a justiça falou, não faça isso você está proibido. Aí ele falou, proibido não estou. E tem uma ideia, uma ordem, multando o município, multar ele, né? O município, por dia que não tirasse a tal cooperativa. E isso foi acumulando uma dívida, que é pouca coisa. Quase 15 milhões de reais que o município tem que pagar ao FAT, que tem entupido de dinheiro. O povo pobre de Paraíba do Sul, que quem está pagando é o povo, né? Está mandando R$1 milhão para encher o bolso, uma grande parte do fundo da parte do trabalhador. Esse mesmo Sua Excelência, seu prefeito, resolveu que cada poste deveria pagar, como se fosse um IPT, vamos simplificar assim. Você botou um poste aqui, lá tem que pagar. A gente não paga, não paga. Já que tu não paga, eu também não te pago energia. Aí brigaram na justiça, a justiça falou assim, a Light está com razão. Mais 15 milhões de reais. Então, nós talvez tenhamos uma grande dificuldade em instituir uma autarquia com relação a ter dinheiro, porque nós estamos com um desequilíbrio ainda muito grande. Agora que nós estamos conseguindo um equilíbrio, mas já foram demitidas muitas pessoas. Nós tínhamos um cargo aqui em comissão, chamado oficial de programa. E esse oficial de programa seria um DAS, mas ele não é um DAS, ele é um motorista de Kombi de educação. Como é que você para a Kombi da educação? Você tem que trocar por um concursado. Aí isso aí já gera um desequilíbrio do sistema previdenciário, porque a previdência desse cara é pago para o INSS. E para fazer a lei, acabar com esse cargo, fazer concurso, tem que nomear, então está acabando com esse cargo agora. Mas ele gerou um prejuízo imenso para o município. Então nós devemos também uma fortuna ao INSS. Os antigos secretários ganhavam assim, o subsídio do secretário, R$5 mil. Conta-cheque era assim, a linha 1, 5 mil. A linha no final, 5 mil. Não descontava o INSS, não. Nada, zerinho. Aí o pessoal da Receita veio e achou uma dívida fabulosa. Ainda falta achar muita coisa que, graças a Deus, não fizeram a fiscalização completa, mas o município deve, além do absurdo que deve ao INSS, ainda deve uma montanha de dinheiro ainda ao INSS. Nós temos uma dívida ativa por cobrar de mais de 50 milhões. É muita coisa que não deveria estar cobrando, mas vamos supor que dê 30 milhões. Metade da população paga o IPTU, outra metade da população não paga. E aí gerou, eu estou mandando executar, mandando melhorar, estou mandando arrecadar para poder equilibrar as contas. Então, o município tem hoje uma situação orçamentária, fiscal, muito grave, que está equilibrando. Mas como investir e quanto será esse valor, isso será tudo mostrado, como investir, quanto tempo vai investir, quanto tempo que vai ter o retorno. Evidentemente que se alguém for fazer uma concessão e for aportar dinheiro, ninguém põe dinheiro, que o dinheiro não volta, é corrigido e com lucro. Né? Ninguém vai mentir aqui não. Tá certo? É óbvio que numa análise mais simples,
É melhor você ter uma autarquia, o dinheiro voltar todo e sobrar o dinheiro, não que não pode ter lucro, você pode gastar em capina, pode gastar em coleta de lixo, fazer nós pagamos mais de 80 mil reais, 90 mil reais para o aterro de Três Rios, porque o promotor falou, para o lixão. Aí nós falamos, dá um tempinho. Aí ele mandou o INEA lá, o INEA foi lá e fechou. Fechou assim, uma quarta-feira. Na quinta-feira tinha que botar o lixo aonde? Teve que licitar. O pessoal de Três Rios falou assim, só tem a gente. Né? Botaram o preço. Aí nós estamos procurando, fazendo conta, começamos a achar um jeito de mandar esse lixo. O Seropédia, você onde botar uma carreta para economizar até um valor um pouco menor. Mas de um dia para o outro nós tivemos que contratar ali e teve licitação. E tudo que faz manda o Ministério Público. Então, essas questões todas precisam ser enfrentadas, colocadas. Nós vamos sair daqui a pouco, mas eu tenho que deixar isso, seja lá qual seja a solução, falar só, e nós vamos apontar que as pessoas queiram, e depois a sociedade vai estar acostumada, participou do processo, vai acompanhar, falar, isso aqui foi planejado para tanto tempo, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Então isso aí você pode ter certeza que a discussão vai ser corajosa e eficaz. Então, Tarcísio, meu nome é Alzemiro, eu faço parte da SEDAI, não preciso mentir para o senhor não. E a gente tem um estudo, na época da ditadura militar, o governo implantou um plano que chamava Planasa, era o Plano Nacional de Saneamento. E impôs a todos os municípios brasileiros que aderissem àquele plano. Quem não aderiu, fez a opção por fazer os serviços autônomos, que alguns municípios, inclusive hoje, não têm recurso para manter esse serviço autônomo de água e esgoto. Um daqui pertinho da gente é o de Volta Redonda, que serve assim como um exemplo, mas a gente vê Valença, Barra do Piraí, grande parte dos municípios hoje já estão privatizados. A gente viu Niterói recentemente, que é um dos melhores níveis de vida do Brasil. Ele pega água da SEDAI, pega de uma estação que a gente faz o tratamento em Laranjal, e ele só distribui, só faz a parte de distribuição, e a população tem reclamado bastante. Os serviços de esgoto, doutor, não foi feito praticamente em quase de região nenhuma do interior, e a natureza, às vezes, tem hora que ela é muito perfeita, ela se encarrega, porque existem as bactérias, e dentro de um leito em que a fotossíntese ocorrece ali alimentando essas bactérias, elas fazem do esgoto orgânico uma recuperação muito rápida. E aí não se deu atenção devida na parte do esgotamento. Eu vi o senhor falando que a FUNASA está querendo fazer financiamento para a parte de esgoto. O senhor pode ter certeza, ela vai fazer o financiamento através de uma empresa que eles vão indicar para fazer a estação, e depois vai ficar um ônus pesadíssimo para a população. Eu estou vivendo isso no meu município, em Piraí. Um ônus pesado. Cada 100 metros de água, 100 metros cúbicos, é cobrado 100 metros de esgoto para fazer o tratamento de uma estação que eles chamam de anaeróbico. É um tanque que, inclusive, eu acho que até para encurtar o custo, botaram muito próximo da cidade. Hoje é um mau cheiro terrível e uma tarifa caríssima, inclusive para os comerciantes, principalmente. A parte dos comerciantes lá reclamam demais, e a população também sendo penalizada com uma tarifa pesada. A outra coisa é que os serviços de água, que a gente tem visto inclusive em Paraty, pelo que eu vi, Águas do Brasil, eles estão se encarecendo demais. Eles botam uma tarifa mínima de 10 metros cúbicos, a partir daqueles 10 metros começa a encarecer muito e muito. Isso aí a gente tem observado quase que pelo Brasil afora. A empresa Águas do Brasil é um consórcio de empreiteiras que está saindo da área de obra e vertendo para a área de serviço. Então é caríssimo. Assim como são os aterros. O aterro de Seropédia é uma empresa estrangeira, é da Aztec. Ali em Barra Mansa tem um da Aztec. E de Três Rios não deve ser diferente. Eu estou só dando aqui, depois eu poderia informar para a gente, quanto custa a tonelada de lixo orgânico, que o hospitalar é mais caro, que vale para a prefeitura botar cada tonelada no aterro ali de Três Rios, até para a gente saber quanto está custando os impostos da população.
E o saneamento básico, por envolver diretamente a saúde, a gente viu pelo mundo esse retrocesso que foi feito a concessão é uma privatização, que onde eu vou pegar, na hora que eu vou num bairro pobre, eu mando meu economista, para me ver o investimento que eu vou fazer, o que vai me dar de retorno, quantos anos eu vou levar para recuperar aquele dinheiro que lá investi. Então, provavelmente, a população carente vai ficar sem abastecimento. Lá em Cebolas, a gente sabe, é um poço artesiano, que infelizmente é igual ao petróleo, tem hora que ele dá produtividade, tem hora que não dá. Lá vai ter que levar água daquilo, bombeada, a água tem que ser tratada. Hoje eu vejo, por exemplo, uma tarifa de 15 metros cúbicos da SEDAI, custa aí R$45. São 1.000 metros de água, 1.000 litros de água por R$3. Será que a iniciativa privada vai botar água lá em Cebolas, que às vezes tem uma população que em alguns momentos do turismo ela pode aumentar ou pode descer, é uma população carente? Eu conheço o distrito lá. Aí um poço artesiano dentro daquela praça. Infelizmente aquele poço não atende mais lá. Vai ter que levar água daqui como foi em Queima-Sangue, assim como foi em Werneck. E aí, doutor, eu falo para o senhor uma coisa: se a gente está vendo uma ordem mundial e a gente vê que está retrocedendo esse abastecimento do setor público, será que é a hora de colocar na mão do grande grupo de empreiteiros do Brasil, que deu todo esse escândalo que a gente está vendo? Então, acho que o nosso município aqui de Paraíba do Sul, a população, tem que realmente fazer a discussão com a população. O Ministério Público, eu acho que em alguns pontos eles estão cometendo erros graves, porque ela fala que a SEDAI tem 99,9% de empresa pública, é menos de 1%, que é por isso que chama de economia mista, que é um grupo de umas pessoas, na época que foi feita a fusão, que se criou a empresa, que ficou como resultado de ser economia mista. Mas é uma empresa que o resultado dela tem que ser reinvestido no sistema e não disponibilizado para o acionista, porque é menos de 1%. Então, eu acho que o Ministério Público comete falhas graves, em alguns momentos, em proceder na administração pública. A gente tem que contestar isso também, eles não são o poder soberano de dar as ordens que eles querem. Eu conheço os promotores, são pessoas inteligentes, são pessoas que prestam serviço de fiscalização, mas não é a gente aceitar o que eles estão ingerindo em cima da gente com essa espada de dão. Não é. A gente tem que realmente contestar em alguns momentos esse tipo de procedimento do Ministério Público. Eu acho que em alguns momentos, em vez de eles ajudarem, eles estão até atrapalhando. Uma série de questionamentos que está sendo feito aí agora, com esse documento que nós recebemos, são inverídicos, eles não são verdadeiros, não tem embasamento legal para poder fazer esse tipo de ingerência que eles estão fazendo no Executivo. Uma coisa também que a gente tem que colocar aqui com muita clareza é essa parte da ingerência que a gente vê da parte. A Genersa é a agência reguladora para fiscalização. O município tem um contrato jurídico que a gente chama de bilateral, ele é um negócio jurídico, tem que ser anulado esse contrato, tem que ser denunciado, ver onde está as falhas, não pode ser corrigido, não pode. Tem alguma coisa aí que a gente pode melhorar nesse contrato, no plano de metas que a empresa apresentou, bota água em 10 anos, assumir o esgoto dentro de 5, dentro de 8, ou dentro de 10 anos. Isso aí eu acho que a população tem que ser bem esclarecida. A outra coisa que a moça questionou, eu acho importantíssimo. Documentos jurídicos e documentos de editais, aquela linguagem que a grande parte da população não entende. O senhor realmente tem que dar uma analisada ali, trazer maiores informes. As audiências eu estou achando muito vazia, por isso eu perguntei no início se houve a devida divulgação, talvez até seja pelo horário. Muita gente hoje está no seu horário de trabalho, não pode comparecer aqui. Então, por isso é que a gente tem horas, que a gente participa das audiências no sentido de ajudar a população. Eu vivo experiência própria dos municípios que hoje o senhor está falando aí, são 5.564 municípios, grande parte deles estão falidos, não tem dinheiro para a previdência do seu regime próprio, ele não tem dinheiro para investimento. Aí a gente vai chamar iniciativa privada, não tem iniciativa privada boazinha não, ela vinha aqui investir se ela tiver retorno, se ela não tiver de retorno, ela renuncia o contrato e vai embora. Uma série delas já fizeram isso. Nós vivemos experiência no município de Valença e já passaram 5 prestadoras de serviço e se afastaram. Hoje quem está lá ajudando, que fez um investimento de mais de 50 milhões, foi a SEDAI, através do André Correia, deputado estadual, e o pai dele lá ajudando, e o prefeito, Vicente Guedes. A gente vê, por exemplo, em alguns outros municípios aí, onde tem alguma melhoria nos bairros, com extensão de rede,
através da SEDAI, que é uma empresa pública. Porque se a gente botar iniciativa privada, primeiro ele manda o economista, vê a renda per capita, vê o resultado que vai dar, se ele vai investir 10 milhões ou 20, vê o resultado que vem para quem botou o dinheiro. Hoje, nós vivemos um sistema capitalista. O sistema capitalista ele quer lucro, e quanto mais lucro, melhor para ele. A gente vê o sistema bancário hoje aí. A gente viu o que a Light está fazendo aí, que não quer pagar o uso do solo urbano, nem aqui, nem município nenhum, com o uso da costeação. Então, doutor, eu sou honesto com o senhor, vamos debater bastante, vamos ver o que pode ser corrigido dentro desse convênio aí de cooperação que foi feito com a SEDAI, e a iniciativa privada, se vier, ela não é boazinha, é um capitalismo selvagem, porque ele quer dominar o mundo, e o mundo optou pelo sistema capitalista, e a gente vê que a população vai sofrer com isso, vai sofrer no bolso. Nós estamos vendo a reforma da Previdência aí que só vem para esmagar, só vem para destruir. Hoje a gente está vendo aí, reforma trabalhista, só vem para esmagar, só vem para destruir. E os municípios realmente, com a receita que ele tem hoje, com uma série de encargos, pós-88,